vídeo de hoje vamos falar sobre provas de proficiência. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Letícia Santos, para aqueles que ainda não me conhecem, eu tenho esse canal aqui para falar sobre vida no exterior, idiomas, motivação, produtividade e muito mais. Então eu já te convido a se inscrever aqui para mais conteúdos como esse. E o vídeo de hoje vamos falar sobre provas de proficiência. Eu já passei por algumas provas de proficiência, eu já fiz prova de proficiência de francês, de inglês e de espanhol, e eu decidi fazer esse vídeo aqui para contar um pouquinho mais para vocês de como é a experiência de passar em uma dessas provas de proficiência, e eu também vou falar um pouquinho de como foi a sequência de realização de prova da minha prova do DELE, que eu fiz esses dias. Então sim, vai ser um vídeo mais longuinho, mas eu espero que vocês gostem e espero que esse vídeo te ajude a escolher uma prova de proficiência ou te convença a fazer uma, caso você ainda não esteja muito certo ou certa de que vai fazer uma dessas provas aí nesse próximo ano que tá vindo agora. Então vamos começar pelo motivo pelo qual você deveria considerar fazer uma dessas provas de proficiência. As provas de proficiência são exames que você passa para comprovar o seu nível em um certo idioma. Pode ser qualquer idioma, eu acho que todos os idiomas têm prova de proficiência. Pode ser espanhol, francês, inglês, até o próprio português tem prova de proficiência. E quando você faz uma dessas provas e é aprovado, você recebe um diploma ou certificado oficial, que pode ter validade ou não, e geralmente a gente usa esses certificados, esses diplomas, para aplicar para universidades fora do país, para aplicar para empregos, para comprovar o seu nível de idioma, para adicionar no LinkedIn, inclusive para processos migratórios. Então, para você que quer vir morar no Canadá, você vai precisar passar por uma prova de proficiência dessas para comprovar o seu nível no idioma. E esses daí são os principais motivos pelos quais as pessoas passam por essas provas de proficiência, para imigrar, para estudar fora, para aplicar para vaga de emprego. Mas existe um outro motivo que eu acho bem pertinente para você passar por uma dessas provas de proficiência, que é ter uma data limite. O meu caso do espanhol foi exatamente esse. Já tinha um tempo que eu estava tentando aprender espanhol, mas eu não estava muito dedicada e sempre tinha alguma coisa a mais a ser feita. Então, o estudo de espanhol ficava um pouquinho em segundo plano. E quando eu decidi fazer a prova de proficiência, foi para colocar uma data limite para aprender espanhol. Então, eu tive que me virar para estudar espanhol no tempo que eu tinha até a prova de proficiência. Então, caso você também esteja tentando aprender o idioma, sabe que é importante, mas não está muito motivado, ou não está muito preocupado, ou sempre empurra um pouquinho os estudos com a barriga, talvez fazer uma prova de proficiência seja uma boa ideia para você. Porque assim você vai ter uma data limite para fazer uma prova, né, para comprovar a sua proficiência, e você vai ser um pouco que forçado, ou ter um pouquinho mais de pressão nos seus estudos, e isso pode ser que te ajude sim. Foi o meu caso com o espanhol e funcionou muito bem. Então, agora que você já conhece alguns dos motivos para fazer uma prova de proficiência, vamos passar para qual prova de proficiência fazer. Já queria começar dizendo que existem várias provas de proficiência e você vai escolher de acordo com o seu objetivo. Então, caso você queira fazer faculdade nos Estados Unidos, fazer o TOEFL talvez seja a melhor opção. Caso você queira migrar para o Canadá, você tem que saber quais provas de proficiência são aceitas pelo governo. Então, não são todas que eles aceitam, você tem que saber quais eles aceitam. Caso você queira fazer um mestrado fora, você tem que ver a lista das provas de proficiência aceitas para assim tomar a sua decisão. Mas caso você esteja fazendo essa prova mais pela motivação, que nem foi o meu caso de espanhol, eu vou mostrar para vocês quais são as principais e quais os pontos positivos e negativos de cada uma. Então vamos começar por inglês. As principais provas de proficiência de inglês são IELTS, TOEFL, essa daí tem pronúncia diferente dependendo de quem fale, mas eu chamo de TOEFL, Duolingo English Test e Cambridge. Essas 4 são as mais conhecidas, as mais acessíveis e as mais aceitas por aí. Então vamos começar a ver os prós e contras de cada uma dessas provas. Começando pelo IELTS. Segundo o site oficial do IELTS, essa prova não tem data de validade, porém as instituições geralmente aceitam ela feita nos últimos 2 anos.
é uma prova mais cara. Então, isso aí vai para os pontos negativos. É uma prova mais cara. Eu acho que eu paguei $350 quando eu fui fazer ela, dólares canadenses. E eu acho que no Brasil ela custa em torno de mil e poucos reais. Então, caso você escolha essa prova só para você descobrir o seu nível e tudo mais, pode ser um investimento um pouco alto. Eu faria essa prova só com uma finalidade específica, né? Passar em uma universidade, passar na imigração, mas assim, só para testar o nível, eu acho que eu não escolheria por causa do preço. A prova do IELTS é dividida em 4 competências: produção oral, produção escrita, compreensão oral e compreensão escrita, o que faz com que a avaliação dela seja muito justa. Então, assim, eu vou admitir que essa é sim a minha prova preferida, embora ela seja mais cara, ela é a que tem o meu coração, porque ela é o chuchuzinho. Eu acho essa prova aqui bem justa e eu indico todo mundo a fazer ela. Vou colocar mais algumas informações aqui ao lado sobre o IELTS, se vocês quiserem avaliar de uma por uma. Eu só não vou explicar cada prova tão detalhadamente assim, porque senão esse vídeo vai ter 20 horas. Então eu vou deixar aqui um resuminho ao lado sobre cada prova que você tem que levar em consideração. Espero que isso ajude. Depois do IELTS, a gente tem a prova do TOEFL. Essa daqui é uma prova muito aceita, principalmente nos Estados Unidos, para ingressar em universidade, porque ela tem um cunho bem acadêmico. Então, a linguagem usada durante a prova é inglês acadêmico. É um inglês um pouco mais avançado e não é aquele inglês que a gente usa tanto no dia a dia. Eu acho essa prova aqui um pouquinho mais estressante por causa do formato que ela é feita, então eu vou colocar aqui para vocês verem qual sequência ela segue, e eu gosto muito mais do formato do IELTS do que a do TOEFL. Então, se você tiver a opção de escolher entre IELTS e TOEFL, pode ser que o IELTS seja a melhor opção, porque o TOEFL ela realmente é mais estressante e é o inglês acadêmico. Enquanto o IELTS, você tem a opção de escolher inglês acadêmico ou general, mas mesmo o acadêmico, ele não é tão acadêmico assim como o TOEFL é. Depois a gente tem o DET, o Duolingo English Test. Eu gosto muito dessa prova porque ela é uma prova muito acessível, muito barata. Você não precisa ir em um centro de avaliação, você pode fazer ela dentro de casa. E eu acho que é uma prova muito legal, muito dinâmica, muito rápida. Você faz ela em pouco tempo e o resultado chega hiper rápido. Chega em 2, 3 dias. E eu acho que quando eu fiz a minha prova, eu fiz tipo na sexta ou no sábado, e no domingo eu já tinha o resultado na mão. Então, o que foi muito conveniente pra mim. Eu gostei muito da experiência de fazer o Duolingo English Test. Eu tirei 120, e assim, eu não vou dizer que é mais fácil tirar 120 no Duolingo do que tirar uma nota alta nas outras. Eu acho que ela é tão difícil quanto, até porque o formato dela também é muito rápido. Então, você tem que pensar rápido, falar rápido, desenvolver rápido. Eu acho ela uma prova bem rápida, assim, então pode ser que ela te assuste um pouquinho. Mas desde que você faça os simulados, que eles inclusive dão de graça na plataforma, eu acho que você já consegue se preparar bem e entender bem como a prova funciona. Um ponto negativo sobre a prova do Duolingo é porque é um inglês bem geral, então não existe uma planilha, uma apostila de coisas que você tenha que estudar para passar na prova. Você tem que ter um inglês bom, você tem que ter um inglês ativo e o seu inglês tem que ser fluido. E é assim que eles vão avaliar se o seu nível vai ser bom ou não, né? Sua nota vai ser boa ou não. Então, o que eu te indico para fazer a prova do Duolingo é, antes de fazer a prova, tenha muito contato com o inglês. Faça uma revisão boa sobre os tempos verbais, estude um pouco de gramática, mas o que cai nessa prova é um pouco imprevisível. E depois a gente tem a prova do Cambridge, eu vou colocar algumas informações aqui. Eu nunca fiz essa prova, embora eu tenha vontade, e ela também é um certificado oficial. Essa prova também não tem validade e na hora de fazer essa prova você tem que se inscrever por nível. Então, se eu quiser fazer o Cambridge C1, eu tenho que me inscrever na prova do C1. Se eu quiser fazer o Cambridge B2, eu tenho que me inscrever no Cambridge B2. E caso você já tenha feito a prova do Cambridge alguma vez, eu te convido a escrever aqui embaixo a sua experiência, porque como eu nunca fiz, eu não consigo dizer muito pra vocês o que é bom, o que é ruim, mas caso você já tenha feito, isso vai ser de grande valor aqui para o nosso vídeo, né, para as pessoas que estão pensando em passar pelo Cambridge, para elas avaliarem se é realmente uma boa alternativa ou não. Agora passando para as provas de francês, existem duas provas principais, o DELF e o DALF e o TCF. Essas daqui são as mais escolhidas, por quê? Porque o DELF e o DALF, geralmente elas são muito pedidas para fazer faculdade na França, para imigrar para a França,
E o TCF é muito pedido para o Canadá. Eu já fiz o DELFI B2, o DALF C1 e eu já tive alunos que fizeram também o DELFI B1. E eu vou explicar para vocês qual que é a diferença do DELFI para o DALF. Tecnicamente, o DELFI e o DALF são a mesma prova, mas o DELFI é um diplôme d'études en langue française e o DALF é um diplôme approfondi de langue française. O DELFI vai do A1 até o B2 e o DALF vai do C1 ao C2, ou seja, os níveis mais avançados aí que a gente tem do idioma. Eu gosto muito dessa prova porque quando você se inscreve nela, você já se inscreve para um nível específico. Então, por exemplo, eu me inscrevi para o DELFI B2, depois eu me inscrevi para o DALF C1. E aí você já estuda para a prova muito mais preparado para um formato específico que você aí tem que tirar aqueles certos pontos para passar. O que eu acho legal sobre o DELFI e o DALF é que para você ser aceito, né, para você receber o seu diploma, você precisa só tirar 50% da prova e não pode ter nenhuma competência menos do que 5 pontos. Essa prova também é dividida em 4 competências: compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita, e cada prova vai ter as suas devidas características dependendo do nível que você fizer. Então, por exemplo, no DELFI B2 eu só precisei fazer um texto, enquanto no DALF C1 eu tive que fazer 2 textos. A minha produção oral do DELFI B2 acho que durou uns 15 minutinhos, enquanto a do C1 durou 30 minutos. Então, realmente, cada prova vai ter o seu tamanho, a sua dificuldade específica. E sobre o TCF, é uma prova que vai avaliar o seu nível de acordo com cada competência. Então pode ser que seu nível seja C1 na fala e B1 na escrita. E aí no final sua nota vai ser uma média de todas as notas que você teve durante a prova. Então não é uma prova por nível, é uma prova geral que vai avaliar o seu nível por competência. Eu acho o TCF uma prova legal, porém o certificado tem validade só de 2 anos e a prova é mais cara. Então essas são as principais provas de francês. Existem outras também, como o TEF, o TCF, o TEF-TEFAC. Existem várias opções. Eu indico vocês pesquisarem bem cada uma delas e a estrutura para vocês avaliarem aí qual que é a melhor para vocês, mas essas daqui realmente são as principais. E agora, passando para espanhol, nós temos 2 provas principais, o DELI e o CIELI. Eu vejo muita gente fazendo o CIELI para poder estudar medicina na Argentina, por exemplo, ou fazer os seus estudos no Chile. Já vi muitas pessoas fazendo essa prova e me disseram que é uma prova bem legal. Essas daqui são algumas características sobre a prova do CIELI. Então, se você estiver pensando em fazer essa prova, pode dar uma analisada aqui no que é que você acha. E já vamos passar para as informações sobre o DELI, que foi a prova que eu fiz. Eu decidi ir para o DELI porque a estrutura do DELI é mais parecida com as provas que eu já tinha feito antes, ou seja, o IELTS e o DELFI e o DALF. Então eu me senti mais confortável fazendo o DELI. E realmente, assim, quando eu fui fazer a prova no dia, eu notei que tinha muita coisa parecida, então eu fiquei bem mais tranquilo quanto a isso. A prova do DELI é também uma prova que é dividida em 4 competências e é uma prova que dura aproximadamente 3 horas e meia. A primeira parte da prova, que é a compreensão escrita, vai durar 70 minutos, são 4 atividades e 36 respostas para você dar. Não são questões tão longas assim, são questões rápidas de serem feitas, mas é claro que você tem que entender, né? Você tem que ter ali uma noção de tempo para você não extrapolar e acabar ficando sem tempo de responder as questões corretamente. Então a tarefa 1 vai ter um texto, 6 questões, com 3 alternativas cada uma, então você vai ter que ler. Pergunta 1, a resposta é A, B ou C, e marcar a sua resposta. A tarefa 2, geralmente são 4 textos pequenos, que é como se fosse, tipo assim, Ana, e aí o relato de Ana, Maria, o relato de Maria, José, o relato de José, e João, e o relato de João. E na questão você tem que colocar qual item corresponde a qual pessoa. Então, quem foi que disse que o céu é azul? Ana. Então você tem que marcar a Ana. Quem foi que disse que vai chover amanhã? José. E você marca José. E serão 10 questões nesse estilozinho aqui. A tarefa 3 vai ter um texto com vários buraquinhos e embaixo vão ter algumas questões, algumas opções de frases para encaixar dentro do texto. Então, assim, essa daqui eu achei um pouquinho mais chatinha, mas mesmo assim eu consegui fazer tudo direitinho. E a 4ª tarefa da compreensão escrita também vai ter um texto cheio de buraquinho e você vai ter que ver qual preposição ou qual palavra encaixa melhor nesses buracos. Então, em vez de ser frases inteiras, vão ser só algumas palavras, verbos ou preposições, e aí você tem que ver o que é que encaixa melhor entre as opções que ele te dá.
A segunda parte da prova, que é a compreensão oral, ela vai durar 40 minutinhos. São 5 tarefas no total para você fazer e 30 itens para você responder. Então, por exemplo, na tarefa 1, você vai colocar seu fone de ouvido, você vai ouvir 6 áudios de conversas curtas e você vai responder ali entre A, B ou C qual é a opção correta. Depois tem uns áudios maiores, tem uns áudios menores e você vai ter que responder ali algumas questões. Em geral, eu acho que a compreensão oral foi bem legal, mas você tem que treinar bastante antes da prova. Depois a gente tem a prova escrita, que são 2 tarefas, ou seja, você tem que escrever 2 textos e ela dura 80 minutos. Pra mim, eu acho que esses 80 minutos não deu tempo, assim, deveria ser mais. Eu não consegui fazer uma gestão muito boa, assim, do meu tempo. Mas, enfim, né, é como ela acontece. Geralmente, na primeira tarefa, é um e-mail ou uma carta para alguém, né? Ele vai te dar uma situação, você vai ter que escutar um áudio e você vai ter que desenvolver ali uma carta ou um e-mail de acordo com o que ele pede. E geralmente é entre 150 e 180 palavras. E na tarefa 2, ele vai te dar um gráfico, ele vai te dar alguma informação e você vai ter que desenvolver um texto de acordo com esse gráfico ou essa informação. Então, esse segundo texto, ele te exige um pouco mais de palavras de nível mais avançado, né? Um vocabulário maior, mas eu acho que ela também foi tranquila. Eu só fiquei um pouco assim porque eu não consegui terminar o texto, então acho que eu vou sim perder alguns pontos por causa disso. Porém, né, gente, tudo isso pelo bendito do espanhol. E por último, nós temos a expressão oral. Essa parte da prova você faz em um momento diferente, então essas 3 primeiras provas das quais eu falei eu fiz de manhã, e à tarde que eu fiz essa produção oral aqui. Ela é dividida em 3 tarefas e no total dura 20 minutos. Você tem um tempinho antes para se preparar. A primeira tarefa, ele vai te dar uma problemática, ele vai te dar 5 soluções ali aleatórias das opiniões de alguém e você tem que dizer quais são os pontos positivos e negativos de cada uma das opiniões que ele te dá. Então, por exemplo, se a problemática que ele te dá é distribuição de água. Está faltando água em alguns países da Europa. E aí, ele vai te dar 5 soluções ali possíveis. Por exemplo, você deveria controlar a quantidade de água que cada um gasta. E aí você tem que dizer, olha, a preposição uma é boa porque vai conseguir fazer um controle legal, mas é ruim porque as famílias mudam de tamanho, entendeu? Você tem que dizer o que é bom e o que é ruim de cada uma dessas preposições. Então você tem que ter um espanhol legal. A segunda tarefa vai ter uma imagem, você tem que descrever o que está acontecendo ali na imagem, vão ter várias perguntas para te guiar nessa descrição. Então, por exemplo, tem uma imagem de um carro batido e você tem que dizer, olha, eu acho que essa pessoa aqui, ela estava usando o telefone, então ela não viu bater o carro no outro, entendeu? Você tem que descrever a situação. E a última é uma tarefa para a qual você não pode se preparar, vai ser um pouco de surpresa ali. Você vai ter ali 3 opções, você vai dizer qual que você escolhe, você vai ler rapidinho ali o gráfico e você vai descrever, você vai dizer o que é que você acha legal, o que você acha engraçado, o que é que te chamou a atenção, porque você acha que é aquilo, porque você acha que é isso. E é bem interativo, então o seu examinador ele vai te perguntar várias coisas e você tem que responder para ele. É só você manter a confiança e não ficar travando, não ficar em silêncio durante muito tempo. A minha dica para você fazer qualquer uma dessas provas de maneira correta, né, de maneira confiante, é fazer muito simulado, treinar muito, fazer muitas questões e, claro, estudar o idioma também. Então, faça o possível para treinar muito o idioma, participar de clubes de conversação, ler o idioma, ter muito contato antes da prova, porque às vezes você não sabe o que você não sabe. E quando você tem esse contato aí mais frequente com o idioma, você descobre que tem coisas que você não entende ou tem coisas que você não sabe, e você tem esse tempo maior para você se preparar, para você aprender antes da prova. Nada pior do que você chegar no dia da prova e não saber alguma coisa ali que ele tá te perguntando, né? Se ele perguntar para você o que é que você gosta de comer e você descobre, nossa, nunca estudei comida espanhol, não sei dizer. Então vai ser uma situação um pouco complicada, né? Você vai acabar perdendo pontos por isso. Mas se você conseguir se preparar bem antes da prova, fazer simulado, ter contato com o idioma, ter exposição ao idioma, eu não sei porque você passaria por uma prova ruim. E é um conselho dado por uma pessoa que já passou por mais de 4, 5 provas de proficiência. Então, faça muito simulado, tenha muito contato com o idioma que você escolher. E caso você esteja procurando um curso para te ajudar a melhorar o seu inglês, melhorar o seu francês, para se preparar para essas provas de proficiência,
Eu e os meninos da Polidots temos um curso em conjunto chamado Do Zero à Proficiência, e lá a gente tem aulas semanais dos idiomas e para as provas de proficiência, fora correção, material online, gravado. Então, caso você esteja em busca de um curso que consiga te dar esse apoio para estudar o idioma, para melhorar para as provas, para ter simulado e tudo mais, esse daqui pode ser uma boa opção. Te convido a conhecer o nosso Instagram também para saber mais informações sobre ele, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre provas de proficiência, vocês também podem comentar aqui embaixo, eu vou fazer o meu possível para responder os comentários todos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil, e também espero ver mensagens de vocês lá no Instagram quando conseguirem esses certificados aí, para que a gente troque uma ideia legal de como foi sua experiência. Eu espero de verdade que vocês consigam passar nessas provas, que vocês consigam conquistar uma bolsa de estudos, uma vaga numa universidade no exterior, uma vaga de trabalho, ou qualquer uma dessas oportunidades que existem por aí, e eu espero de verdade fazer parte dessa conquista, até porque vocês sabem que eu tô nesse YouTube justamente para compartilhar dicas com vocês. Espero vocês também lá no meu Instagram para conteúdos diários, e aqui ao lado tem mais 2 sugestões de vídeos. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!